homologada pela Polícia Federal, dentro do que estabelece a Lei 7.102, e a outra empresa de serviços com 37 quinais na prestação de serviços, desde portaria, limpeza, mensageiro, recepcionista, bombeiros e afins. Essas duas empresas vieram para nossa mão no ano da pandemia, em 2020, e de 2020 para cá, eu e o Marcondes vem trabalhando. A empresa, no ano de 2022 para 2023, chegou a faturar 1.800.000 ano, e atualmente perdemos alguns contratos, bastantes contratos, e hoje nós estamos aí com poucos contratos, algumas dívidas, e aí houve aí o interesse de repente, passar a empresa e dar o segmento para continuar. Pode falar, Marcondes. Sim, boa noite, me chamo Marcondes, eu venho da escolta pessoal, fui sempre VSPP. O que é o VSPP? VSPP é o guarda-costa, né? E a minha expertise é a escolta pessoal. Nesse nicho, o tempo que eu trilhei aí na escolta pessoal, eu acabei agregando e trazendo alguns contratos de grandes equipes, assim como o Pastor Rui, também, grandes equipes, que são os contratos que estão na empresa hoje, que faz com que ela gire, né? Hoje eu e o Pastor Rui, nós temos uma outra ideia. O nosso intuito é trabalhar só com facilities, mas com outro CNPJ, com outro nome, e por isso pintou a ideia de a gente se desfazer da segurança privada, né, que seria essa empresa. Tá. De antemão, o interesse principal em vocês estar deixando a empresa é justamente esse, ou tem algum outro motivo, Marcondes? É o que eu te falei, hoje a gente não consegue, nós temos contatos, mas nós não conseguimos, como é que eu posso me expressar? Viver dentro da empresa, porque nós temos outras atividades, né? E não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, não dá. Hoje eu trabalho com um outro nicho, que é o que eu estou te falando, de facilities, eu e o Rui, e não dá para viver lá. Então a empresa está ficando abandonada, as armas, estão tudo lá parado. Certo. A verdade, professor, é assim, o Marcondes hoje, ele cuida de um contrato que é bastante expressivo de uma família aí muito importante no mercado brasileiro, e essa família suga praticamente 99% do tempo dele. Eu atuo na área de inteligência empresarial e presto serviços hoje para uma empresa de grande porte no Brasil, voltado para análise de risco e prevenção de perdas. Por esse motivo, nós contratamos na época um administrador para cuidar da empresa, porque o projeto era futuramente eu e o Marcondes vivermos exclusivamente da empresa. Porém, o administrador não tomou conta da forma que deveria. E aí, por esse motivo, perdemos alguns contratos, inclusive contratos estes que eu e o Marcondes trouxemos, porque quem engorda o gado é o olho do dono. E como eu e o Marcondes viaja o Brasil, e basicamente eu e ele ia uma vez por semana na empresa, então muitas coisas a gente não tinha os olhos. E aí foi aonde o camarada, infelizmente, fez algumas besteiras, e aí tomamos essa decisão de poder, a gente entendeu que eu e ele, por causa do trabalho que estamos executando hoje, a gente não tem condições de cuidar da empresa, por isso, ao invés de deixar na mão de terceiros, é melhor abrir mão e deixar que uma pessoa toque, dando, vamos dizer assim, o cuidado, o zelo pela empresa, do que deixar na mão de terceiros e o cara não cuidar e
e depois só vinham os problemas. E nós fizemos um aporte aí, o aporte no total dava quase R$500 mil. E esse aporte deixamos na empresa e foi pro ralo, usando o português claro. Não aconteceu nada. Ficamos um tempo longe, mais ou menos um ano, e achando que esse aporte que nós fizemos, eu e o Rui, ia ter um retorno, mas não teve o retorno. Ele, usando o português claro, esse dinheiro foi pro lixo, foi pro ralo. Certo. Aí conseguimos resgatar algumas coisas, com alguns contratos que nós trouxemos, mas não dá para viver 100% na empresa, né? E hoje, para você contratar alguém no mercado, aí é bem complicado. Para você contratar um comercial que tenha uma carta de clientes, você tem que viver na empresa, que é o que você faria, Fernando. Sim. Teria que respirar 100% a empresa. Sim. Né? Eu não consigo. Uma vez a cada 15 dias eu passo na empresa, vejo como é que tá, o pastor Rui também. Certo. Eu quero deixar alguma parte para o pastor Silas, eu quero deixar a doutora por último, porque eu sei que ela reúne algumas informações. Aqueles documentos que você passou para mim, Marcondes, eu já passei para a doutora, ela fez alguns levantamentos, tá? Então a gente já tem algumas coisas por aqui, mas quero deixar agora com o pastor Silas. O pastor Silas será dando tudo certo. Acredito que o pastor Silas está nos Estados Unidos, vai vir para o Brasil para me ajudar. Me fala uma coisa, Marcondes, quais as bases que tem a empresa? Antes de tudo, pastor, desculpa, não sabia que o senhor era pastor. Salve o senhor com a paz do Deus Altíssimo. O senhor congrega onde? Desculpa. Eu sou da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Meu irmão do Ministério do Brasil. Eu sou judeu messiânico. Eu creio no Messias. Amém. Por respeito ao senhor aí, a paz do Deus eterno. Amém. A doutora também, eu cumprimento a doutora aí, a paz de Deus. Não sei o credo da doutora, mas Deus é um só. A paz de Deus, pastor. Doutora. A doutora, eu quero apresentar, é a pastora também, palestrante. Ministra do Evangelho, que é uma pessoa minha de confiança. Tá? Que bênção. Amém? O pastor lá... Só fala das bases, Marcondes. O pastor lá da Flórida é belemita. Amém. É isso mesmo. Fala das bases. Nós temos aqui nos Estados Unidos. Que bênção. Hoje nós temos 3 bases, né? Nós temos em São Paulo, no Mato Grosso, que fica em Sinop, e em Minas Gerais, que fica em Uberaba. Tá, qual o contingente? Tínhamos pretensão de abrir no Rio de Janeiro, tínhamos um contrato lá no Rio de Janeiro para shows, que seria o quê? Shows de grande porte, né? Mas não para fazer os shows, é claro. Era mais para escolta de artista, né? Acompanhamento de artista, tipo Madonna e assim vai, esses grandes artistas. E é claro, fazendo eles, né? Pela a vitrine, cairia alguma coisa no colo como um facilities, um evento para colocar um vigilante e assim vai. Tá ok. Pastor Silas, por favor. Tá bom, meus amigos, cumprimentar vocês aí, prazer conhecê-los, doutora, todos. Na verdade, eu tô aqui observando o que os irmãos estão falando. A empresa tinha um faturamento anual de 1.800.000. Hoje vocês conseguem me dizer qual é o faturamento da empresa na atualidade ou não? 40 mil, 44, 40 mil, 44, 40, 38. Isso mês. Tá. Hoje a empresa, então a empresa hoje ela tem de receita 40 mil e de despesa, despesa de custos, entre custos fixos e variáveis, vocês têm noção mais ou menos ou não? Vocês têm esse relatório, pastor? O custo fixo está em torno aí de 8 mil com despachante, advogado, contador, aluguel, que a gente paga aluguel de São Paulo, Minas, telefone, internet, e aí nós temos o salário dos funcionários e os variáveis são algumas dívidas trabalhistas que a gente tem e que a gente parcelou e está pagando. Tá, perfeito.
O último inventário, bom, inventário vocês têm pronto isso, acho que isso tem tudo, depois vocês vão passar, caso se concretize o negócio. Uma coisa importante, eu vi que o projeto de vocês era um projeto audacioso, um projeto bom, porém tem muitas empresas, né? E essa parte da perda de clientes pela ausência de vocês na empresa, pelos motivos já apresentados, vocês têm como fazer um apontamento, quais que eram os gaps da empresa, que tipo de problema surgiu para que houvesse essa perda tão grande desse nicho de mercado, que é um nicho tão grande, né? A empresa hoje, o que mais tem demanda é na empresa de segurança, porém, precisa desenvolver um planejamento estratégico. Eu não sei qual foi o planejamento estratégico que vocês desenvolveram para poder, ou colocaram na mão do administrador, mas assim, ao invés da empresa crescer, a empresa perdeu clientes. Eu só gostaria de entender um pouquinho isso, pastor. Por que uma empresa, um nome bacana, né, aparentemente bem estruturada, com uma ideia boa, mas a gente não vive só de ideias e nem de vontade, a execução precisa ser boa, senão a coisa não anda. Então eu só queria entender um pouquinho isso, pastor, por gentileza. Na verdade, a perca dos contratos, eu fui militar, e como militar nós temos uma filosofia que deve se conquistar e manter o terreno. E, infelizmente, a nossa empresa conseguiu conquistar, mas não conseguiu manter. Aquilo que foi prometido no contrato, infelizmente, a gente não conseguia cumprir. Por exemplo, exigia que o gestor do contrato deveria fazer uma visita semanal. E a pessoa que estava como gestor não ia e falava que tinha ido. E aí nós recebíamos o apontamento, por exemplo, do dono do contrato que queria falar conosco, que éramos os proprietários, e às vezes, por estarmos em outros compromissos, nós não conseguíamos falar com ele. Direcionávamos para o gestor, que era o gestor que estava falhando com ele. Então ele entendia que a empresa não conseguia atendê-lo porque a qualidade que foi apresentada não era aplicado. E aí, infelizmente, nós perdemos mais ou menos em questão de 6 meses, nós perdemos aí por exemplo, só para o senhor entender, nós tínhamos um contrato chamado CTN, Centro de Tradições Nordestinas, 250 vigilantes semanal, dava R$12 mil de lucro por semana. Perdemos porque exigia o contrato que o gestor tinha que estar na entrada do serviço e na saída do serviço, ou seja, o evento começava na sexta-feira à noite e terminava no domingo para segunda noite. O gestor tinha que ir na entrada na sexta e no término no domingo para segunda. E às vezes ele ia só um, ou às vezes não ia em nenhum. E aí o cliente ia pontuando e às vezes dava ocorrência e ele não ia. E aí quem tinha que resolver a ocorrência era o nosso professor que é policial da reserva. O dono do contrato lá era um tenente da rota, e o senhor sabe como que é o militar. Ele quer pronta resposta. Deu a ocorrência, a empresa tem que estar lá para resolver. E, infelizmente, na mão desse gestor, às vezes ele desligava o telefone, não atendia, e aí só ia ligar no outro dia dando a desculpa que o telefone quebrou. E aí o senhor sabe, prestação de serviço não tem como dar desculpa. Ou você atende, ou você não atende. Se você não atende, ele vai procurar quem atende. É simples assim, né? E aí, infelizmente, às vezes a pessoa ligava para mim, eu estava no Rio de Janeiro, o problema, o BO era aqui em São Paulo, na Zona Norte, eu não conseguia resolver. O Marcondes estava em outro estado, não conseguia. E a pessoa que estava aqui para resolver, infelizmente, às vezes, não atendia. E outra coisa que aconteceu também com essa pessoa foi que ele escondeu de nós
que nós saímos do Simples, nós tínhamos saído do Simples, né, nacional, e estávamos no lucro presumido. Então a tributação era bem maior, a tributação era diferente. Aí que nós fizemos? Reunimos um dinheiro aí que a gente tinha, um fundo de caixa, e começamos a pagar para entrar novamente no Simples, para a tributação ser diferente, né? Na hora que fizesse o resgate, né, do nosso dinheiro, que viesse um pouquinho maior. Mas ele escondeu isso de nós. É uma situação que a gente tem que analisar e pontuar aqui. O tempo agora não é só para a gente entender exatamente o que está acontecendo, mas eu penso que esses contratos com os locais todos são locados, né? Não existe local próprio, são todos locados, não é isso que os irmãos mencionaram? Tanto São Paulo como Mato Grosso e Uberaba. Uberaba, Mato Grosso tem clientes ativos, São Paulo ou não? Faturamento, dentro desse faturamento, tem clientes ativos nesses 3 estados? Uberaba tem cliente ativo, inclusive tem aquela feira que chama-se Expo Zebu, que é a maior feira de bois, né, de gado da América do Sul. Ela é nossa, né, Expo Zebu é nossa. O contrato com eles tá vigente até quando? Lá é monopólio, porque não tem outra empresa. Tá. E Mato Grosso, quem tem de cliente no Mato Grosso? Então, Mato Grosso eu tenho que fazer eu não sei, Mato Grosso tem que dar uma olhada lá, desculpa. Tá. Mas São Paulo, depois a gente faz uma solicitação desses relatórios para a gente, só para a gente poder entender um pouquinho como é que tá bom? Tá. São Paulo nós tínhamos um contrato que eu trouxe, eu e o Rui, que dava por feira, era uma feira no Expo Center Norte, nós acabamos de perder, tá? Inclusive ela está acontecendo agora, que o faturamento dela, líquido, dava 210, 220 mil. Então perdeu bastante clientes importantes, né? Qual que era o nicho mais forte de vocês na empresa? Qual que era o nicho mais forte? Eu estou percebendo que vocês atuavam muito forte em evento, né? Escolta VIP, o serviço de guarda-costa. A escolta, escolta VIP, a empresa é especializada nisso, escolta VIP. Eu e o Rui respiramos isso, né? Nós fomos guarda-costa. Então, conseguimos trazer vários contratos de vários banqueiros aí, porque é o seguinte, uma suposição, pastor, o senhor, com todo respeito, o senhor puxou a hora comigo, trabalhou como segurança pessoal comigo numa família, tá? Aí o senhor descobre que eu hoje tenho uma empresa de segurança e o senhor está aí numa família de um banqueiro, e ali são em 12 seguranças, faturamento ali dá 1 milhão por mês. 1 milhão por mês, ali com 12 segurança. O que o senhor vai fazer? O senhor vai deixar com uma empresa de segurança que vai trazer para o senhor o banco de horas, ou vai deixar para a empresa do conhecido do senhor, da pessoa que trabalhou com o senhor na rua, e pode trazer hora extra para o senhor? Porque nós, como guarda, nós pensamos, em vez de pagar para o guarda em banco de horas, nós pagávamos em hora extra, fazíamos um diferencial, né? Então, isso aconteceu com que nós tivéssemos confiança e trouxéssemos vários contratos. Hoje, aí, estava para entrar para a gente Pão de Açúcar, JBS, contrato de alguns banqueiros aí que pediram para não falar, mas tem algumas coisas aí que tá para acontecer, só que eu, de verdade, eu estou desanimado. Então, para mim, o que a gente poderia, de repente, fazer com quem comprasse, a gente trazer o contrato e não ter participação assim da operação, mas ter um percentual do que trouxéssemos. Tá, caso se concretize, só para você entender hoje, dos 9 contratos da JBS que nós tínhamos, hoje só restou 1. Tá. Meus queridos, deixa eu perguntar uma coisa importante para vocês. Eu percebi que esse nicho de mercado, de escolta VIP, é um nicho que, principalmente em São Paulo, é um mercado que dá para crescer muito, né? Só em São Paulo. Não, nos outros estados, desculpa cortar o senhor, nos outros estados São Paulo, Rio e Brasília. Então, mas São Paulo é o mercado, São Paulo é onde está o dinheiro,
dá para desenvolver um planejamento estratégico, a gente vai precisar muito de vocês, caso se concretize. E uma coisa importante, o KNAI da Joal, a gente consegue trabalhar escolta VIP também, né? Na verdade, guarda-costas, né? Pode falar, Marcondes, desculpa. Com o KNAI da Security Joal, que é da Lei 7.102, a Portaria 18.045, nós conseguimos hoje trabalhar com a escolta armada, que é aquela que vai atrás de cigarro, produtos eletrônicos e remédios. Aí o senhor vê que vai um carrinho atrás adesivado com uma calibre 12 que nós temos, e revólveres ou pistola, nós temos o alvará para isso, nós temos o alvará o nosso KNAI dá para trabalhar com pistola. Dá para trabalhar com pistola e revólver. Nós temos, eu mandei algum armamento de calibre mais grosso, ou só calibre 12? A lei não, a Polícia Federal não permite, a nossa legislação não permite. A 12 dá para trabalhar em fazendas e escolta armada. Tá, perfeito. Escolta VIP, só a escolta VIP consegue trabalhar com as pistolas. Tá. 380. Tá, perfeito, tá bom. Só isso que eu queria saber. Doutor, Maravilha, meus queridos. Pode falar, Fernando. eu quero passar a palavra para a doutora também. Doutora, ela tem alguns questionamentos também. Doutora, pode ficar à vontade. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém, Pai Senhor Jesus. Pastor Rui, né? Isso. O outro pastor também já fez as perguntas. A maioria das perguntas que eu iria fazer já foram esclarecidas, mas a minha questão maior aqui é em relação ao armamento, né? Os armamentos todos têm licença, está tudo regularizado, como que está a situação? Todas as armas, para a senhora entender, quando você fala que a empresa está com alvará, a Polícia Federal ela faz toda a checagem, ela faz a vistoria. Sim. E ela valida todas as ferramentas de trabalho. Então, nós temos hoje 10 calibres 12, 10 pistolas e 20 revólveres, todas elas homologadas pela Polícia Federal. Ok, todas em perfeitas condições, certo? Sim. Tá. Quantos funcionários aproximadamente nesses 3 estados nós temos aí? Minas é só intermitente, é só para eventos e escolta armada em eventos. São Paulo, nós temos 4 hoje registrados. Com vínculo, né, só 4 empregatício, registrados. Isso, com vínculo. Mas nas bases tem funcionários fixos? Como que é? Como que está a situação aí? Só São Paulo, Minas e Sinop não é necessário ter funcionário. A legislação não obriga a ter. A única coisa que ela exige é que tenha a central de monitoramento. Porque lá não tem, nessas 2 bases, Minas e no Mato Grosso, nós não temos o armamento lá. O armamento está aqui na de São Paulo. Então, aqui de São Paulo, na sede. Na sede. Entendi. E em relação, vocês falaram a respeito de processos trabalhistas aí. Vocês têm uma ideia de aproximadamente quantos processos tem aí? A que pé que está esses processos? Nós tivemos 4 processos, 2 foram pagos e 2 estão em negociação. Acredito aí que deve estar estourando aí dentro de uns 6 meses. Sim, tem algum desse ano? Não, todos antigos, nenhum desse ano. Veja bem, eu dei uma puxada lá e eu verifiquei que tem processo já ativo desse ano de 2024, no interior de São Paulo. Vocês não estão cientes? Esse do interior parece que é do grupo econômico. Tem nos nossos advogados estava verificando que é o seguinte: o antigo proprietário, ele tinha uma empresa chamada Security All, e a nossa é Security Joal. E o juiz, por entender que ele era o antigo proprietário, ele colocou todas as empresas no mesmo grupo econômico. Você vai perceber que o processo não é da Joal, e sim da Al. E aí os nossos advogados entraram na justiça para desvincular as empresas. Então, você
entraram aí no consórcio, mas na realidade não tinha nada a ver com esse processo, não era de funcionários de vocês. Não, aí não, tem que esse fazer um processo... regresso, né? Desculpa. Isso, pode falar, Marcondes. Perdão, pode falar. O nosso advogado entrou com processo de regresso, que é o quê? Quando o juiz colocou as duas empresas, a Joal já não era mais do antigo proprietário, já estava no nosso nome. Só que ele resolveu colocar no mesmo grupo, porque uma não estava pagando as contas e a nossa estava pagando todas as contas em dia. Aí ele entendeu que deveria colocar toda do mesmo grupo econômico. Aí os nossos advogados hoje entraram com ação para poder desvincular as empresas. Você vai perceber que o CNPJ da Security Al é diferente da Security Joal, mas o cara trabalhou para a Security Al e nós fomos processados pelo juiz por ele entender que faz parte do mesmo grupo econômico, e não porque o cara trabalhou para a gente. A legislação trabalhista tem que responder depois ainda de 2 anos, solidariamente, né? Isso que é a nova lei, né, doutora? Isso, exatamente, né? Então, aí em questão de dívidas trabalhistas, até o momento que vocês estão ainda ativos aí, estão no comando, ficaria para vocês, né? Lógico que até 2 anos ainda tem essa questão, né? Que vocês respondem ainda. O projeto que nós conversamos com o professor, nós temos hoje 3 CNPJs validados. Cada CNPJ, ele tem um valor, validado pela Polícia Federal, ele vale 170 mil, cada CNPJ. Fora os ativos da empresa, que são as armas, que cada arma tem um valor de R$ 2.500, então o valor ativo só de armas nós temos aproximadamente 250 mil. Então, o acordo era que esses processos ele assumiria e a gente ficaria fora dos processos. E ele assumiria a empresa junto com o ativo dela, que hoje está em R$ 44.000 por mês. Perdão, doutora. Perdão. Então, ele assumiria os ativos e os passivos da empresa, correto? Correto. Então não sei se, doutora, a senhora me permite, Nandão, eu acho que fica aqui minha sugestão, para ficar uma coisa clara para nós, a gente precisa entender o tamanho dessa dívida, né? Assim como está muito claro para a gente qual que é o valor dos ativos, a gente tem que saber o valor do passivo, qual o tamanho disso, né? Exatamente. Porque a gente tem um desafio. Isso o que ficou claro para mim, espera só um pouquinho, só um minutinho, Nandão. Só para concluir aqui, eu já vou segurar minha fala. Doutora, me perdoa ter interrompido a senhora. Porque fica como sugestão, Nandão, eu acho que é um projeto bom, é um projeto que dá para desenvolver um trabalho bom, Fernando. Se trabalhar, se desenvolver o trabalho, é um trabalho árduo pela frente, para a gente desenvolver a empresa, não é? Temos que desenvolver um planejamento estratégico para desenvolver a empresa, porque tem mercado para isso, eu acredito que tem muito mercado para isso, só que assim, você precisa entender aonde você está entrando. Tem que ficar claro isso para a gente. Né? Então, por isso que a minha sugestão... Isso é o relatório completo. É o relatório completo dos ativos e passivos da empresa e para saber onde que a gente está indo. Exatamente, nós precisamos aí estar por dentro de tudo, né? Porque não adianta só chegar e falar assim, olha, tem 40 mil, mas aí nós vamos ver aí a questão de dívidas, ver principalmente esses processos trabalhistas, essas coisas, né? E depois... né, não compensar. Então, nós temos que analisar direitinho ativos e passivos. Aí temos que verificar também porque, pela legislação trabalhista, tem essa questão, que os proprietários antigos ainda respondem em até 2 anos, né? Aí é uma questão de nós sentarmos, conversarmos, analisarmos direitinho se é viável, né? Verificar também em relação aí a esses clientes ainda, como que fala, esses contratos aí que vocês ainda têm, né, que são ativos, né, verificar também a situação de cada um desses contratos, como que está, se os clientes estão satisfeitos ou não, né, uma coisa que nós vamos ter que verificar com muita cautela aí para ver se realmente é viável, né, tanto para as duas partes aí, né. Gente, vocês perceberam que eu estou no escuro, né, eu estou sem energia aqui em casa, eu estou na luz...
Eu tinha um monte de coisa no meu celular, para conversar, ficou tudo, não tem como ligar. Ô, doutora, nós havíamos combinado que assim que o professor avançasse no processo, a gente colocaria ele sentado junto com o jurídico, e o nosso jurídico, aí a senhora poderia também estar junto, claro, e faria todo o levantamento. Ele fazia toda a pesquisa, todo o histórico, transparente, sem ninguém querer enganar ninguém. É todo mundo transparente, põe o preto no branco e aí a pessoa avalia se é interessante para ele ou não, tá? Exatamente, mas nós podemos fazer isso, marcarmos uma outra oportunidade. Gente, o meu celular aqui já apareceu bateria fraca, então pode ser que eu acabe saindo da reunião aqui por força maior, né? Mas nós podemos sim marcar, né? O Fernando conversa com vocês direitinho aí, a gente verifica um horário, né? Porque nós precisamos analisar isso com muita cautela, né? Sim, Tudo tem que ser. Até porque, escutando o pastor Silas, que eu sei que é uma pessoa experiente pra caramba, escutando o Marcondes, essa dívida, ela pode ser muito maior do que eu imagino. Então, às vezes, acabar não compensando eu assumir. Mas não Também não é viável. Por exemplo, vamos supor que a sua dívida, a gente calcula que agora essa dívida, vamos supor que está em 50 mil, um exemplo, tá? Só que lá no fundo, na hora que o juiz bateu o martelo, esse negócio vai para 200, vai para 300, não vai compensar. Eu acho que a gente tem que seguir a lei do jeito que tem que ser feito. Até 2 anos, os antigos proprietários assumem. Eu penso assim. Só que é o seguinte, Fernando, você falou pra gente que você daria o seu apartamento, Sim. E o seu apartamento vale 200 e alguma coisa. Hoje, a empresa, ela sem alguns contratos, só a empresa, ela vale 400. Agora, imagina, nós te damos a empresa, pegamos 200, perdemos 200, usando a lógica, usando o português claro, nós perdemos 200 e ainda ficamos com alguns passivos. Então, se for para ficar com os passivos, então aí eu acho que o correto é vir 2 apartamentos. Não dá? Não dá. Então, por 400 é o valor dela, vocês vão fazer o cálculo, vão ter acesso ao contador, à contadora, ao departamento jurídico, aos 2 advogados, o criminal e o trabalhista, e também ao despachante militar. E vocês, o despachante policial, e vão ver o valor dela, o valor que ela, sem contrato, tá? Sem contratos. Só em rescisão tributária, que nós pagamos imposto a mais. Talvez, não sei se vocês sabem, toda vez que a vigilância emite uma nota fiscal, o tomador é obrigado a recolher 11,8% da nota. E esse recolhimento ficou a mais R$176 mil. Nós temos esse valor para receber tributário. Para receber, tá? Que foi pago a mais de imposto pelos nossos clientes. E aí, a nossa contadora está vendo a verificação com o governo como que faz para retornar esse valor aí para a empresa, tá? Certo. E esse valor, desse valor como que pago as dívidas? Esse valor é assim, o que acontece? Toda nota fiscal paga, o cliente é obrigado a reter 11,8% da nota. Quando ele retém esse valor, ele é obrigado a pagar para a tributação. Só que, por algum motivo, alguns clientes pagaram a mais. E aí esse valor ficou retido em nome da Security Joral. E aí vai ter que resgatar. Como será feito esse resgate? Aí a gente precisa verificar um advogado tributarista para que esse valor venha ou em espécie para a empresa ou venha em desconto de dívida. Tipo assim, um pelo outro. Nandão, me permite, viu, Fernando? Fala. Viu, Fernando, me permite só uma parte aqui. Sim. O que o pastor mais ou menos está te falando, negão, eu já entendi o que eles querem dizer aí. Então, você tem, eu acho que não tem que, tá muito claro, eles deixaram muito claro, eles querem que você assuma todos os passivos da empresa e os ativos vêm também. Seja essa restituição tributária, advogado tributário nós temos para fazer esse cálculo e entrar, para ver se de fato isso existe, fazer esse levantamento, a gente faz o levantamento rapidinho, isso é fácil,
não é difícil. E aí você compara ativo, passivo, o que tem, irmão, vamos bater o martelo, vamos, e tem que ficar muito claro, e é isso. E o que tiver para frente, aí você tem que analisar depois o que você vai fazer, para onde você vai. Só que a gente só não pode olhar o ônus, você tem que olhar o bônus também. Você pode correr o risco de ter algum funcionário que mova alguma ação contra a empresa? Pode. Algum cara lá na frente vai mover. Você entrou, é um risco que você tem. Só que você, em contrapartida, tem todo um trabalho para você poder desenvolver. Se você for só olhar a parte negativa, você não faz negócio com ninguém. Então é isso. Eu acho que tem que analisar, tem que pegar, os pastores estão falando, tem que pegar certinho o que tem, analisar e tomar decisão. Eu acho que é isso, não tem que perder tempo, e está muito claro para mim já ficou claro, você é o tomador de decisão, é a pessoa que vai decidir, mas isso está muito claro para mim. Eu acho que depois a gente conversa a parte, mas é isso aí, para mim ficou claro. E aos senhores aí, as portas da empresa lá estão abertas para vocês, tá? A gente pode marcar para vocês conhecerem as 3 bases, tá? São Paulo, Mato Grosso. São Paulo já pode ir amanhã. Mato Grosso e Minas. E já fazer um contato com o corpo jurídico, né? E posteriormente com a contadora e o despachante policial. Caso aconteça, a decisão seja uma decisão favorável, essa transição, vocês ficariam quanto tempo com a gente nesse processo de transição? O tempo que for preciso. Tá ok. Tá bom. Beleza, então, negão. Inclusive visita aos funcionários, visita aos clientes. Inclusive, policial militar é QAP, QRV o tempo todo, e a palavra do militar tem que ser fio no bigode. A gente sabe como é que funciona. É isso aí. É isso aí. Tá bom, então. Dessa forma, então, que o Marcondes falou, os outros apartamentos já estão no pente para outras pessoas. Então, teria que ter um apartamento e assumir do jeito que o pastor falou aí, assumir o ativo e o passivo. Você entendeu? Eu acredito que seja mais interessante, até para vocês também, você entendeu? Vocês vão acompanhar a gente o tempo que for necessário, e aqueles contratos que eu falei que tenho já para injetar dentro da empresa, já vai estar por nossa conta, entendeu? Enquanto isso, a doutora Elizabeth já vai fazendo os levantamentos, vai puxando o que ela achar necessário que tem que fazer, documentação. Eu só queria trocar a razão social dessa empresa, porque tá dando confusão esse negócio de AL com Joal, tá entendendo? Eu queria mudar a razão social dela. Aí esse é um processo que você tem que entrar na Polícia Federal, mas é fácil de fazer. Fácil de fazer. Mas tudo, a empresa de segurança é diferente da empresa de facilities. A empresa de facilities é fácil trocar o nome. Agora, a empresa de segurança tem que ter uma hierarquia, né? E tem que estar debaixo da Polícia Federal, conversar com o contador, o despachante, perdão, e na Polícia Federal, mas é simples. Só tem que ter tempo, né? Já que você é reformado, né, comando? Você é reformado, você está em QAP, QRV 24/7. Sempre. Deixa comigo. Então, beleza, fechou. Próxima reunião, assim que eu falar com o Silas e com a doutora, aí eu volto a falar com vocês. E o pastor aí que está nos Estados Unidos não dá, mas a doutora e você, comando, a hora que quiserem conhecer lá a base, estão à disposição, podem avisar, eu estou indo para a base, ou o pastor Rui, a gente acompanha na visita aí, e tem um funcionário lá, que é o nosso basista e também economista, tá? Então dá para balizar lá com ele, tudo certinho. E o senhor, pastor, que está nos Estados Unidos aí, então vai ficar só na filmagem. Tá bom, meu querido. Em breve nós vamos nos conhecer. Em agosto eu estou retornando. TKS, QRV, prazer conhecer seus irmãos. Que Deus abençoe. QRV, pastor, a paz de Jesus. Não, só isso. Uma boa noite a todos. Nós vamos fazer essa análise aí e voltaremos a conversar. Tá ok. Boa noite, Deus abençoe. E já que estão no grupo aí, é um grupo só, o que precisar de documentação, eu e o pastor Rui aí, nós alimentamos aí. Fechou. Perfeito. Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe a todos. Valeu. Boa noite. Um abraço. Valeu, boa noite. Valeu.
Oi, comando. Opa, não, liguei errado, desculpa. Tá. Liguei Amém. errado, desculpa, valeu. Amém. Amém. Rapaz,